A Deus seja a glória. Amém. Paz do Senhor Jesus, meus queridos. Louvado seja Deus. Estamos aqui outra vez pela graça, pela misericórdia do Senhor. Amém. Te convido a um momento de oração. Te convido a estar meditando conosco a palavra de Deus para o nosso coração. Justo e eterno Deus, Paizinho querido, queremos te louvar, te agradecer por mais este novo dia, te convidando a estar conosco, a nos ensinar, a nos capacitar para mais este dia, para mais uma nova semana. Te convidamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quero lhe convidar a estar meditando. Antes da meditação da palavra, te convido, se ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, Ramiro Silva 1398. Amém. Vamos meditar hoje sobre visão espiritual. Está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Acredito que você já deve ter ouvido, já deve ter escutado, ou quem sabe, pregado já várias vezes esta mensagem. Quero lhe falar a respeito de uma mudança de Deus na vida de quem desejava tanto pregar o Evangelho, o apóstolo Paulo. Esse capítulo revela a vontade de Deus superior à nossa vontade. Existe um momento na vida que Deus nos dá o desejo de algo. Outras vezes, o nosso desejo não é o desejo de Deus. O desejo de Deus é outro. Conforme Romanos 12, que diz que a vontade do Senhor é boa, é perfeita e é agradável. Esse capítulo 16 fala a respeito de Paulo, Silas e Timóteo, um jovem. Os três decidem a pregar o Evangelho de Cristo no início em que a igreja estava começando, estava crescendo. E nesse desejo, eles decidem pregar o Evangelho na Ásia. Diz a Bíblia que o Espírito Santo de Deus lhes impediu de pregar o Evangelho naquele continente. Para onde eles iam, o Espírito Santo de Deus dizia não. Para uma pessoa leiga, uma pessoa que não conheça a palavra, pode até ignorar. Como que um Deus que manda pregar a sua palavra, como que um Deus impede de um servo evangelizar em um certo local? É que o nosso conhecimento é muito pequeno em relação à visão e o conhecimento de Deus sobre a necessidade do seu povo. Em obediência, Paulo e seus companheiros voltam. Decidem, chegaram à fronteira da Mísia, está no capítulo 16, verso 7. Mais uma vez, o Espírito de Deus lhes impede de pregar. Mas Paulo, ele não insistiu. Paulo foi obediente. Ele sabia que existia um motivo para aquela proibição. Mas ele só poderia saber ou tomar o conhecimento se ele ficasse na vontade de Deus. Todos nós temos um desejo, todos nós temos algo a realizar. Embora quando a gente não busca Deus, e Deus, pela sua misericórdia, nos alerta, nos orienta de que não é daquela forma, ou aquele não é o tempo. Quando a gente está focado no nosso desejo, a gente não se agrada, a gente não gosta. Mas na realidade, Deus quer sempre o melhor para o seu povo, como foi na vida de Paulo e seus companheiros. Então, Paulo tem a noite em Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Nesta visão, um jovem, ele fica em pé. Está no verso 9. Passa a Macedônia. Paulo entendeu que a vontade de Deus não era na direção que ele havia desejado, mas o desejo de Deus era totalmente diferente do apóstolo Paulo. Paulo, em obediência, ele comunica a seus companheiros, eles prosseguem e chegam a uma cidade chamada Filipos. E o que acontece?
Você deve ter conhecimento do que aconteceu na cidade de Filipos. Milagres, libertação e especialmente salvação. Paulo chega e liberta uma jovem que, por muito tempo, trazia rendimentos para os seus senhores no que diz respeito à adivinhação. Ela foi liberta pela palavra de Deus. Não diz a Bíblia que se ela foi convertida, isso seguiu o ensinamento da palavra de Deus. A gente não salva ninguém, a gente tem a incumbência de pregar a palavra de Deus, fazer o ir de pregar do Senhor. Acontece que por conta dessa situação, açoitados em via pública, e quando lançado depois na prisão, os dois cantavam e oravam ao Senhor. Perto da meia-noite vem um grande terremoto. E nesse terremoto, as portas do cárcere foram abertas. E o carcereiro, desesperado, queria se suicidar. Ele sabia qual seria a responsabilidade que ele tinha e como ele iria explicar diante do seu comandante. Nessa ocasião, Paulo se levanta e diz: todos nós estamos aqui. Os presos estavam livres, tendo a oportunidade de fugirem, mas por conta dos servos de Deus que estavam ali fazendo a sua vontade, eles pararam, ficaram ouvindo a mensagem através do louvor e a oração. Admirado por não terem fugido, o carcereiro chega diante de Paulo e diz: senhores, o que devo para ser salvo? Então você conhece a conclusão a esta pergunta. Diante desta mensagem, diante desse texto, qual tem sido a sua visão diante deste mundo cotidiano, diante das situações que têm nos ocorrido ou acontecido? Que visão Deus tem te dado? Visão é uma experiência de Deus na vida daquele que está pronto a fazer a sua vontade. A visão, ela pode ser dada de Deus na vida de alguém a qualquer período do dia ou da noite. É você estar acordado, é você estar em um ambiente e de repente Deus lhe mostra algo. Quando esta visão pode ser para uma consolação, para uma exortação ou para um acontecimento futuro que esteja prestes a acontecer. Na vida do apóstolo Paulo, a visão que ele teve era ele compreender que a sua vontade não era a vontade de Deus. A vontade de Deus era superior à do apóstolo Paulo. Eu não sei o que tem impedido de você compreender, de você, às vezes, não compreender o plano que você tem no seu coração, ter colocado em prática e não ter dado certo. Se você colocasse diante de Deus, será que você não teria uma resposta? E falo isto de uma forma em geral, no que diz respeito à palavra de Deus, no que diz respeito à vida social, no que diz respeito a um relacionamento, no que diz respeito também a um trabalho. Tudo isto depende quando a gente coloca diante de Deus. Deus nos dá saúde, Deus nos dá inteligência, Deus nos dá a oportunidade. Mas existem situações na nossa vida que é de Deus que vem a resposta. Se você permitir, eu quero orar junto com você. Meu Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado pela Tua palavra. Com certeza a Tua palavra não voltará vazia. Apresento a vida daqueles que pararam
dos que foram tocados de alguma forma pela tua palavra. Que o Senhor lhe dê discernimento, que o Senhor venha falar ao seu coração, assim como o Senhor trouxe essa visão espiritual na vida de Paulo e seus companheiros. Que o Senhor possa estar dando essa visão, dando essa resposta a alguém que espera, para não fazer precipitadamente a sua vontade. Talvez já fez e não deu certo, agora tem esperado em ti, Pai. Apresenta também e coloque em tuas mãos a vida de cada pai, de cada mãe, de cada família aqui presente. Os que estão doentes, os que estão enfermos, em casa ou nos hospitais. O Senhor é Deus que alcança, o Senhor é Deus de milagres, o Senhor é Deus do impossível. Os que estão desempregados, que o Senhor abra as portas, que os presos que estão aguardando aquele grande dia de uma soltura, que antes disso o Senhor chegue enviando os seus para libertar essas vidas, para salvar as mesmas, trazer livramento e sabedoria aos que lá trabalham, aos que lá administram. Dás um dia de paz, uma semana vitoriosa. Te convido, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus em Cristo continue nos abençoando. Não esqueça de orar por nós e até o próximo encontro. Assim querendo Deus, a paz do Senhor Jesus.